cala, não sente. Conversas com ação e sentido. É assim que o silêncio se perdeu. Quase toda a gente já ouviu falar do Rotary, mas poucas pessoas sabem realmente o que acontece quando alguém decide servir em comunidade. Há conversas que parecem simples, até começarmos a ouvir o que está por trás delas. E assim vos dou as boas-vindas ao Quem Cala Não Sente. Este é um espaço de conversa aberta sobre inclusão, comunidade e impacto social e humano, sem formalismos e sem respostas ensaiadas. A conversa que está a ouvir faz parte de uma série especial dividida em 4 partes, gravadas numa única conversa contínua. Hoje estou à conversa com Jorge Lucas Coelho, governador do Rotary Clube, neste caso do distrito, que inclui o nosso Rotary Clube de Albufeira. Ele depois já me vai explicar melhor o que é que isto quer dizer. E vamos então continuar. Antes de falarmos do Rotary, quero começar por si. Que é quando é que este envolvimento comunitário para o Jorge deixou de ser algo distante e começou a ser algo que faz parte da sua vida. Pronto. Eu acho que desde os primeiros passos, desde que comecei a caminhar e a acompanhar os meus pais. Os meus pais eram pessoas preocupadas com a envolvente social em que nós vivíamos. Felizmente não tinham grandes dificuldades, mas preocupavam-se com aqueles que as tinham, aos mais diversos níveis. Lembra-se de algum em concreto? Eu tenho uma diferença de idades da minha irmã de 7 anos e no meio do processo os meus pais tiveram para fazer uma adoção por 3 vezes. A minha mãe era muito jovem e entendeu que antes de fazer uma adoção devia tentar uma segunda gravidez e assim aconteceu. Portanto, veja, a preocupação de atender as necessidades do outro e de estar ao lado dos outros que não tinham as mesmas acessibilidades que nós foi sempre presente e fez parte da minha educação e do meu crescimento. Depois, mais tarde, todos os movimentos... Eu frequentei um colégio católico e, portanto, tínhamos uma vertente muito acentuada de proximidade ao outro. Depois, mais tarde, frequentei escoteiros e por volta dos meus 17 anos foi-me apresentado o Rotary na versão dos jovens, muito cedo, aos 17. Eu acho que só ouvi falar de Rotary para aí quando tinha já uns quase 30. Foi aos 17, portanto eu tenho 43 anos, 40 e quase 7 anos de vida rotária. O que quer dizer que não foi o Fernando Pessoa que inventou aquela do primeiro estranha-se e depois entranha-se. Foi realmente a vida que me deu essa oportunidade de, ao princípio, estranhar porque não conhecia e depois muito rapidamente se entranhar e estar até hoje a fazer parte da minha vida. Portanto, a pergunta de quando é que, eu diria que logo nos primeiros passos e ainda não deixou de estar presente na minha vida. Muito bem. É de facto uma coisa que as pessoas às vezes perdem um bocadinho a noção daquilo e por isso é que é importante esta conversa também, porque toda a gente já ouviu falar de Rotary, toda a gente já passa ali na rotunda ao pé do centro de saúde e tem lá o símbolo do Rotary, chega ali à rodoviária, tem ali a sede do Rotary, ninguém sabe muito bem o que é, nem como é que se diz, nem para que é que serve. E isso, esta conversa é importante nesse sentido, da pertença comunitária. E ia-lhe perguntar exatamente nessa questão dos pais que estava a falar, qual é que foi assim a maior, se bem que não houve tempo para criar grande expectativa, não é? Ou seja, se conheceu e entrou logo, praticamente. Sim. Mas houve assim algum tipo de surpresa, alguma coisa que não fosse bem aquilo que estava à espera? Ou... Houve. É engraçado que quando se tem 17, 18 anos, nós somos imortais. Não temos noção da finitude e temos uma vontade incrível de fazer coisas. E eu olhava para os mais velhos, para aqueles que na altura eram designados por rotários,
e verificava que às vezes andavam à procura de qualquer coisa para fazer. E nós, os mais jovens, não precisávamos procurar. Bastávamos observar por um lado ou para o outro e encontrávamos qualquer coisa para fazer. O apoio a crianças, o estar com as crianças. Simplesmente, eu recordo que um dos projetos que eu fiz muito foi aproveitar aquilo que tinha, vídeos, na altura não eram vídeos, eram filmes de fita Super 8, aproveitar aquilo que tinha e partilhá-lo com crianças que nunca tinham sequer ido ao cinema, levando a máquina, levando os filmes e passando tempo com eles, ou então levar os jogos que tinha em casa e partilhá-los com outros jovens. Portanto, as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Não havia uma necessidade de procurar o que fazer, porque estava sempre rodeado por circunstâncias nas quais eu podia eventualmente ajudar a fazer a diferença. Isso é uma das maravilhas do Rotary, claro. É uma das maravilhas do Rotary. Se nós, efetivamente... Rotary, não sei porquê. Rotary. E a origem da palavra é muito simples. Mas voltando à sua questão... Mas já lá vamos ao nome e à origem da palavra. É muito fácil nós estarmos ao serviço dos outros se estivermos atentos às necessidades que o outro tem. E muitas das pessoas às vezes esquecem-se disso. Dão por adquirido o que têm e esquecem-se que os outros muitas vezes têm que lutar. O exemplo que eu ouvi há muito pouco tempo da necessidade de criar uma rampa em substituição de um elevador que não era utilizado numa edificação é simplesmente um dado muito simples de estar a observar aquilo que os outros necessitam e tentar resolver. E é isso que nós devemos fazer e é essa a obrigação que nós temos enquanto seres numa sociedade. Exato. Eu acho que é importante essa questão e às vezes a sociedade precisa de wake-up calls, ou seja, precisa às vezes de, não é de uma chapada, mas é assim um abanão. E para isso, nós aqui neste conceito que criámos aqui uns momentos que são os chamados momentos de abanão, que são os momentos de desafio, por assim dizer. E não sei se está preparado para o primeiro desafio. Prometo que não tem a ver com álcool, não tem a ver com... Preparadíssimo. Com nada de extraordinário, não vai ter que fazer o pino nem nada disso. É só um desafio muito simples. Imagine que está num café e alguém pergunta, mas afinal, o que é o Rotary? E o Jorge só tem 20 segundos para responder a essa pessoa. O que é que diria? Sem usar linguagem institucional. Não, claro. O Rotary é um clube de profissionais, líderes da sua comunidade, amigos e vizinhos, que se constituem para fazer o bem feito e substituir muitas vezes a sociedade dita do Estado ou civil nas necessidades mais básicas de outras pessoas. Transformar vidas é aquilo que o Rotary faz. Fantástico. Isso é muito importante. E conseguiu, acho que, resumir de uma maneira perfeita e desafio superado. Dizer apenas que este é um momento que é apoiado, neste caso, por um projeto da Apexa, que é o Rede Viva, e este projeto é criado para descomplicar para pessoas com deficiência e para os seus familiares aquilo que é o que são os seus direitos. E daí este desafio de ter os tais 20 segundos para descomplicar o Rotary. E eu gostava também de perceber até que ponto é que o Rotary passa a ser uma rede maior, deixa de ser um clube local, não é? Mas o Jorge é governador do distrito, ou seja, são vários Rotários, não é? Aí vamos à origem. Nós estamos em todos os países do mundo e em algumas regiões administrativas, mais de 200. Estamos em mais países do que a McDonald's e em mais países do que a Coca-Cola, mas a McDonald's tem um menu que vende mais. A Coca-Cola dizem que até faz mal, mas nós fazemos bem. O que é certo é que nós temos alguma dificuldade às vezes em dar-nos a conhecer. Mas o Rotary começa em Chicago, em 1905, de uma realidade muito pessoal. 4 profissionais recentemente chegados à cidade têm uma dificuldade imensa em sobreviver naquela selva que existia naquela altura, numa cidade controlada pelos gangsters e pela marginalidade, e juntam-se exclusivamente para encontrarem uma solução que tinha por objetivo defender os interesses pessoais daqueles 4. Ou seja, eles queriam sobreviver no meio daquela selva e conseguiram, com interajuda e com cooperação entre os 4. E depois, mais tarde, pensaram, bom, se isto funcionou para nós, então vai funcionar para outros que estão nas mesmas circunstâncias, e daí surge o Rotary. O Rotary ganha este nome
porque eles se reuniam rotativamente em casa de cada um ou no escritório de cada um. E o nosso emblema é uma roda mecânica mais ou menos, não é? com 24 dentes, sendo que esses 24 dentes representam as 24 horas do dia. Portanto, ao passarem esta capacidade de estar atento às necessidades do outro, fizeram numa perspectiva de que nós estamos 24 horas sobre 24 horas ao serviço do outro. Não é todas as 24 horas do dia aqui em Albufeira ou em Paris, mas enquanto nós estamos a dormir em Albufeira, do outro lado do mundo estão acordados e, portanto, a roda continua a movimentar-se nas 24 horas do dia. É uma história interessantíssima. Muito rapidamente, é essa a nossa origem. Não fazia a mais pequena ideia. É verdade. E agora... Mas sou o governador, já agora porque tu colocou essa tónica, nós temos uma organização simplificada. Nós temos um presidente da Rotary Internacional, temos um conselho de diretor de Rotary Internacional e depois temos algumas comissões que atuam em zonas e regiões do mundo. Localmente, nós temos zonas administrativas que chamamos de distritos. Portugal tem 2 distritos, um que vai de Covilhã a Nazaré para norte e outro exatamente na mesma linha, Covilhã, Nazaré para sul e Ilhas, e esse é o distrito de 1960 que Já agora, tem só a capacidade de dirigir. A título de curiosidade, qual é que é a regra, por assim dizer, para a fronteira? É os concelhos? Não há territórios definidos. A regra foi instituída quando se entendeu que o número de clubes em Portugal já permitia 2 zonas administrativas e, portanto, fez naturalmente ali naquela zona com a proximidade de clubes que ficavam abaixo dessa linha. Mas é feito a nível, o que eu quero dizer é a nível de, ou seja, por exemplo, existe um Rotary Clube de Albufeira, existe um Rotary Clube de Silves, existe um Rotary Clube, imagino, de Castelo Branco ou de Marinha Grande. Pronto, cada município, praticamente, quase todos têm o seu. Quase todos, nem todos têm. Não, pronto. não todos têm. Infelizmente, muitos já tiveram e entretanto já foram encerrados. E essa questão da linha é uma divisão... É apenas e meramente administrativa. Por exemplo, o Conselho de Leiria, que é agora muito fustigado por estas intempéries, tem clubes que pertencem ao Distrito de 1970 e outros clubes que pertencem ao Distrito de 1960. Portanto, não há uma divisão geográfica exata, constituiu-se aquela linha por praticidade da separação de clubes. Okay. Porque para se constituir uma unidade administrativa, aquilo que nós chamamos um distrito, há uma necessidade de ter um X número de clubes e um Y número de associados. Ok. E, portanto, esses distritos estão quase em constante mutação, não é? Porque se eu tiver um aumento, por exemplo, vamos supor, não é o caso de Portugal, não exatamente, não exatamente, mas se porventura tivermos um crescimento significativo de clubes, eventualmente teremos que encarar a criação de um terceiro distrito que vai partilhar territórios com aqueles que já existem. Só para dar um exemplo, Espanha, que tem 5 vezes mais território do que nós, só tem apenas 3 distritos. Mas a Itália, que tem exatamente ou aproximadamente o mesmo território que tem a Espanha, tem 14 distritos. Portanto, cada país vive a realidade de uma forma diferente. Tem a ver também com a sua dinâmica, não é? Tem a ver com a dinâmica. Nós em Portugal temos um movimento associativo muito bem vincado e o exemplo desta instituição é um desses. Temos muita oferta que parte da iniciativa da sociedade civil e que vai colmatar as falhas. Eu costumo dizer que o nosso Estado, é exemplo de muitos outros, mas é o nosso que interessa, trata muito mal a primeira e a última idade. Mas nós temos, felizmente, em Portugal, muitas instituições que vêm do setor terciário, do setor social privadas, a maior parte delas, outras de componentes sociais diversas, que suprimem essas dificuldades. Portanto, daí talvez nós temos tão poucos clubes rotários em Portugal, porque temos, felizmente, muitas associações que prestam serviço semelhante, embora não tenham o caráter internacional que a nossa tem. Ok. E já agora, quando assumiu nessa sequência daquilo que é o trabalho do distrito, por assim dizer, quando assumiu esse papel de governador, que eu já sei que muda regularmente, não é? Todos os anos, calculo. Mas então é a primeira vez que está nesta postura? Habitualmente as pessoas que atingem a função de governador não repetem. Okay. São muito raros os casos e aconteceram por desastre ou fatalidade.
Já nos clubes seria exatamente o mesmo, mas acontece por ausência de possibilidade de executarem o cargo ou por necessidade de manutenção de algum projeto. Devo dizer-lhe que eu tenho um mandato de 1 ano, aliás, a maior parte das funções em Rotary, até o do Presidente da Rotary Internacional, tem mandato de 1 ano, mas eu fui indicado há 3 anos atrás e comecei a preparar-me há 3 anos. E estou neste momento a trabalhar com os 4 que me vão suceder, perdão, com os 3 que me vão suceder. Portanto, somos 4 a trabalhar, a perspectivar o futuro, a planear o futuro. Ou seja, é um trabalho de 4 pessoas. É um trabalho de 4 pessoas que roda, vai sempre rodando, cada um tem o seu lugar num ano e é a cara visível. Mas depois temos os clubes que permanecem. E aquilo que é importante é a continuidade na nossa ação. O apoio a uma instituição não se conclui num ano. Os projetos que nós podemos ajudar a desenvolver não têm cabimento apenas num ano, é toda uma razão de continuidade, daí o nosso símbolo e muito bem ter sido escolhido uma roda mecânica que imprime movimento à nossa ação. Claro, é uma engrenagem, não é? É uma engrenagem. Estava a dizer. E já agora, já que falamos de clubes e pronto, o apoio do Rotary Clube de Albufeira à APEXA, no âmbito do nosso trabalho no Conselho, é fenomenal, pronto, e tenho que dizer isto porque não é porque o da Albufeira seja melhor ou pior do que os outros, mas pode ser algo mais que sirva de exemplo aos outros, não é? Pronto, e a minha intenção com esta pergunta é: há algum clube que o Jorge tenha visitado? Não precisa de dizer, obviamente, qual é, para não estarmos aqui a menosprezar, mas alguma ação de algum clube que o tenha surpreendido ou tocado especialmente? Vamos voltar um bocadinho atrás. Sim. Nós, quando somos crianças, somos ensinados a não copiar. Não podes copiar. Diz o pai, diz a mãe e depois dizem os professores. Em Rotary, nós somos incentivados a copiar. Nós somos uma rede mundial, temos uma rede de conexões mundial, e somos incentivados a copiar. Portanto, um projeto de sucesso desenvolvido pelo Rotary Club de Albufeira deve ser visível para todo o mundo rotário e deve ser copiado para se perpetuar esse serviço que nós prestamos às comunidades. Clubes que me tenham surpreendido são muitos, eu não vou mencionar nenhum deles. Mas só para falar aqui, do Algarve, por exemplo, dois projetos que, à partida, podiam não ter qualquer expressão e que para mim são muito importantes. Já mencionei hoje na reunião que tive com o Sr. Presidente da Câmara, o deles é o da proteção do cavalo marinho. O cavalo marinho é um ex-libris da zona da Algarvia e da Ria Formosa e houve um clube rotário que resolveu trazer a proteção ao cavalo marinho para a primeira linha. Esse é um projeto absolutamente fantástico. Poderão dizer, ok, mas não tem uma repercussão, um impacto direto nas pessoas? Tem. Tem porque o bem-estar e a vaidade de ser pertença de uma comunidade também é muito importante e essencial para o desenvolvimento das nossas ações. Outro exemplo de projeto na zona centro do país, em que um clube resolveu limpar um terreno que estava com um entulho de obras de construção e de uma série de lixos, limpar o terreno, renovar toda a camada de solo e plantar e transformá-lo num jardim oferecido à comunidade, com a envolvência da Câmara, dos escoteiros, de outras associações. É um projeto fantástico, em termos de proteção ambiental é essencial, mas veja, não tem aquele impacto que nós às vezes podemos pensar, mas vai ter milhares e milhares de utilizadores. Ou um projeto nas ilhas em que vai ser dotado um museu de tradução de todo o conteúdo que é museológico, da explicação de todo o conteúdo museológico, através de uma escola de línguas que vai criar QR codes para colocar em todas as peças para serem lidos por todas as pessoas que os visitam, nas mais diferentes línguas, porque temos alunos dessa escola de línguas que vão eles próprios ler e preencher essa lacuna. Portanto, há uma multiplicidade de ações, umas como esta instituição que tem um apoio direto e que tem um impacto direto em utentes, e há outras que às vezes nós não sabemos qual é o alcance que vão ter, mas se os contabilizarmos ao fim de algum tempo temos milhares e milhares de pessoas que são impactadas pelo projeto. Projetos de apoio como este, a APEXA, nós temos vários. As primeiras salas de Senusland que foram criadas no país foram criadas por clubes rotários
E, como lhe disse, o nosso último projeto neste momento é conseguir chegar às comunidades que estão a ser afetadas pela intempérie que assolou o país e vai continuar a assolar, mas de uma forma cuidada, de uma forma a estar presente com as famílias, apoiá-las diretamente e não entregar dinheiro a uma qualquer instituição que certamente iria fazer um bom trabalho, mas teria mais dificuldade em proximidade e nós, através dos clubes, conseguimos tê-la. Claro, e isso é um trabalho que é difícil às vezes fazer do ponto de vista institucional, porque muitas vezes as instituições até fazem um trabalho meritório e fazem um trabalho fundamental nas suas comunidades, mas depois também têm essa dificuldade extra que é o distanciamento daquilo que é a não prestação de contas, ou seja, que é preciso às vezes Nessa matéria estamos mostrar... muito bem. Não, o Rotary, lá está. Nessa matéria estamos está, muito bem. A nossa Fundação Rotária de Rotary Internacional recebe há 16 anos consecutivos o prémio Navigator, que é entregue por um conjunto renomeado de instituições que se reúnem e escolhem as instituições que fazem uma gestão administrativa das suas doações e dos seus bens com critérios de sustentabilidade Claro. e seriedade. E nós estamos há 16 anos que ganhamos a classificação máxima, que são 4 estrelas nesse prémio. Portanto, estamos muitíssimo bem. Agora, o nosso mundo é efetivamente todo o globo. Nós tanto trabalhamos aqui, este Rotary Clube de Albufeira tanto trabalha para projetos locais como para projetos do outro lado do mundo. Quando eu posso afirmar que quando nós que fazemos poços em África, fazemos-lo para evitar que mães tenham que fazer 4, 5 km de manhã para ir buscar água para os filhos beberem antes de ir para a escola. Ou quando um clube de jovens de 12 a 18 anos de Rotary, o Interact, faz uma angariação de fundos para instalar painéis solares numa escola para que os alunos tenham energia elétrica e possam usufruir com mais conforto dessa própria escola, são projetos que nós fazemos. Nunca vamos conhecer as pessoas que estamos a impactar, nunca vamos conhecer as caras por trás da necessidade que nós estamos a ultrapassar, a ajudar a ultrapassar, mas fazemos-lo conscientes de que estamos a transformar vidas. Portanto, não nos cingimos à comunidade, somos muito mais abrangentes. Eu costumo dizer que o mundo precisa de Rotary e nós, Rotários, estamos ao serviço do mundo e é isso que nós fazemos no dia a dia. E por falar em transformar vidas, vamos fazer aqui uma breve pausa, grande pausa. Estamos aqui só para dizer que estamos aqui com produtos do OneBean, estamos aqui a consumir os produtos, quer dizer, estou eu a consumir, que já comi 2 bolachas e o Jorge ainda não comeu nenhuma. Pronto, mas vou convidá-lo a provar. E vou provar, de certeza. Quebra lá o protocolo. Aliás, quando ouvi falar destas bolachas que estão certificadas por um chefe reconhecido... Estas não. Mas quando ouvi falar das bolachas que fazem no vosso projeto, eu fiquei logo com vontade de as provar. Estas já são uma mudança da receita. Não são grande coisa. Não são de grande coisa, portanto o melhor é colocá-las todas num saquinho para eu as levar. Está bem. Não vos privar da dificuldade de terem que as comer. É isso. Só dizer que o OneBean, pronto, é um café operado por pessoas com deficiência que estão, na verdade, a treinar competências para o mercado de trabalho. E enquanto provamos isto, já agora tenho aqui uma curiosidade. Consegue relacionar de alguma forma a ligação entre partilhar uma refeição ou partilhar comida e aquilo que é a construção da comunidade? Olha, de uma forma muito simples. Eu sou fundador... No fundo como é que a partilha pode construir a comunidade? Às vezes acusam-me de personalizar muitas vezes exemplos que eu dou. Mas quando se está em Rotary há quase 47 anos, é mais fácil partilhar experiências pessoais do que estar a criar uma imagem. Claro, isto também é uma conversa com o Jorge, não é? Com o Rotary. E por isso mesmo. Ou com o Rotary. Eu sou fundador de uma instituição em Lisboa de apoio a sem-abrigo. A forma mais fácil de o fazer seria certamente encontrar instituições que nos doassem alimentos e colocá-los dentro de um saco e entregá-los às pessoas que vivem na rua. Aquilo que nós fazemos é completamente diferente. Nós criamos um espaço, em colaboração com outras instituições, em que nós preparamos a comida e servimos à mesa as pessoas que necessitam dessa comida. Portanto, quando me pergunta a relação entre partilhar a mesa e ajudar
eu diria que não há melhor forma de o fazer. Não há melhor forma de o fazer porque, à mesa, nós estamos perante uma realidade em que somos iguais. E quando o Jorge visita diferentes clubes, por assim dizer, nestas comunidades, o Jorge sente que há... Eu não estou a falar aqui, vamos sair aqui um bocadinho da vontade, não é? Já percebemos que existe esta vontade, até lá está, na tal explicação daquilo que era, o símbolo do Rotary Club, não é? A engrenagem, por assim dizer. Já se percebeu que isso é impresso em todos os clubes e o próprio conceito em si implica esse trabalho em comunidade e procuram esse trabalho em comunidade. Mas a minha pergunta vem noutro sentido, que é, sente que o ADN de trabalho do Rotary é ligado aos clubes em si, cada clube na sua comunidade faz um trabalho direcionado para aquela comunidade apenas, ou sente que esse ADN consegue ser das várias comunidades, ou seja, que esse formato da tal partilha da refeição pode ser um trabalho feito em todas as comunidades ou às vezes só algumas é que precisam que têm trabalhado de forma diferente? Todas as comunidades têm necessidade. Todas. Mesmo uma comunidade assumida como muito bem instalada tem necessidades. Algumas são visíveis, outras são apenas aparentes e outras estão de tal forma escondidas que ninguém as consegue ver. Os Rotary Clubs, como eu lhe disse, não se cingem à sua comunidade. Obviamente que o trabalho de estar de proximidade com a comunidade facilita muito a nossa missão, mas não se cingem à comunidade. Nós temos, felizmente, o mundo para servir. E nem sempre, localmente, o mundo consegue ultrapassar as dificuldades e as necessidades que tem, ou suprir as necessidades. E, portanto, nós trabalhamos em rede no mundo todo. Naturalmente, há clubes que, ou pela dimensão do seu quadro social, ou até pela natureza e origem dos seus sócios, têm um trabalho mais local. Mas nenhum clube no mundo está alheio ao apoio à comunidade mundial. Eu falei há pouco na nossa Fundação Rotária, de Rotary Internacional, e essa trabalha para o mundo inteiro. Eu costumo dizer, e muitos disseram antes de mim, não fui eu que criei esta expressão, que o Rotary teve um ideal e a The Rotary Foundation, a nossa Fundação de Rotary Internacional, tem as ferramentas para executar esse ideal. E nós fazemos em parceria, em conexão e em união com os mais de 35 mil clubes espalhados pelo mundo. Portanto, é aquela questão do think global, act local. Não? É uma questão de nos sentarmos à mesa com o mundo e de convidar o mundo a sentar-se à mesa connosco. É isso, é agir localmente em prol de um bem maior, ou seja, de uma questão global. A vontade de servir parte da realidade local, porque nós somos líderes e somos reconhecidos na nossa comunidade, na comunidade onde nós servimos, nós trabalhamos ou nós vivemos. Mas o nosso trabalho espalha-se pelo mundo inteiro. O exemplo mais clássico é a erradicação da poliomielite, um projeto que foi iniciado por Rotary há 40 anos, em que Rotary se uniu à Organização Mundial de Saúde e a outros parceiros estratégicos no sentido de se erradicar uma segunda doença no mundo. A polio transformou a vida de muita gente e, neste momento, nós temos mais de 55 milhões de crianças vacinadas no mundo inteiro e, portanto, ultrapassou-se esse flagelo. A poliomielite pode existir em qualquer comunidade, tem a ver com a transmissão de vírus através de falta de higiene ou de contacto humano. Neste momento, de forma endémica, existe apenas em 2 países, no Afeganistão e no Paquistão, onde existem já relativamente poucos casos, que nós consideramos que poderão ser ultrapassados e poderá vir a considerar-se, dentro de muito pouco tempo, a erradicação da doença. Portanto, esse é um dos projetos que nós fazemos sem olhar a quem. Nunca vamos conhecer as crianças que foram vacinadas, mas sabemos que se contribuirmos com 50 cêntimos, estamos a contribuir para a vacinação de uma criança
E temos um parceiro dedicado que é a Fundação Bill Gates, a Fundação Gates, que contribui com 2 vacinas. Portanto, cada vacina que nós oferecemos, a Fundação Gates oferece 2. E, portanto, nós estamos a caminhar para a erradicação de uma doença. Esse é um dos exemplos em que nós não sabemos a quem é que estamos a fazer a nossa ação. Mas temos muitos mais. Nós temos muitos mais. Trabalhamos no estudo da vacina para a malária. Trabalhamos há muitos anos também no estudo, só para falar no campo das doenças, no estudo do Alzheimer. Trabalhamos no apoio necessário e essencial ao bem-estar de mães e crianças no pós-parto. Trabalhamos na prevenção de doenças por todo o mundo, no desenvolvimento económico, com projetos que vão desde a Índia ao Quénia para salvaguardar e para a aprendizagem de ferramentas que podem levar ao desenvolvimento económico, ou trabalhamos tão simplesmente com a criação de estudos no mundo. Já temos 8 instalados em 8 universidades diferentes, onde preparamos pessoas capacitadas para tratar as matérias da paz, que hoje é essencial ao desenvolvimento económico e é essencial ao desenvolvimento do mundo. Tal como o conhecemos, há muitos focos hoje de não paz, que nós temos esse papel também de formar pessoas para poderem acompanhar os conflitos que existem no mundo e ajudar a resolvê-los. Portanto, não trabalhamos localmente, embora a raiz da nossa ação tenha sempre início nos clubes que são. Exato. E isso é que é importante as pessoas terem a noção disso, não é? Que é servir e agora, a desconstruir isto um bocadinho para as pessoas que nos ouvem, que é, há um momento em que nós, de certa forma, percebemos que servir não é só ajudar, é também aprender, não é? E ele perguntar se teve algum momento em que notou claramente que teve esta mudança de perspectiva, não é? Há aquele momento em que nós percebemos que para eu ajudar, para chegar a mais pessoas, para poder dar a minha ajuda, eu tenho que aprender com aquilo que faço, não posso apenas... Isso acontece todos os dias, eu acho que decorre da nossa natureza enquanto pessoa humana. A curiosidade, que muitas vezes não é apreciada, é essencial para a aprendizagem. E o exemplo que está à nossa volta é essencial para a aprendizagem. Portanto, é a diferença entre olhar e observar, entre ouvir e escutar. Nós temos cada vez mais de observar e cada vez mais de escutar. E quando escutamos qualquer necessidade, por muito básica que esteja à nossa volta, da qual nós não tínhamos sequer consciência, é um processo de aprendizagem, porque nós temos que ir ao encontro dessa pessoa. Temos que tentar compreendê-la. E quando a compreendemos, aprendemos que a vida pode ser bastante mais simples, e a vida ser mais simples permite-nos estar mais tempo a aprender a servir os outros, no fim de contas a satisfazer as necessidades daqueles que nós às vezes nem damos conta. É isso. E já agora aproveito esta ponte, que sem dar conta, às vezes as mudanças acontecem devagar, não é? Mas isto é aquela pergunta que eu costumo dizer, que é, não é bem uma pergunta, não é uma pergunta de algebeira, é perguntar a idade. Eu sei que não parece, mas o Jorge já deve ter mais do que 20 anos. Já há alguns anos que não ultrapassei essa idade. Entrou no Rotary com... mas eu já disse a idade. Eu já disse a idade com que entrei e a idade que tenho de Rotary, portanto é só fazer as contas. É só fazer as contas. Nessa idade que tem de Rotary, qual é que foi a mudança ou a principal? Sente de certeza que o Rotary, pela sua natureza, evolui, não é? E a minha questão é, em termos de inclusão, diversidade, a forma como a instituição Rotary ou o distrito onde o Jorge se encaixa, como é que encara estas questões da inclusão e da diversidade? Se houve, eu acredito que tenha havido uma mudança de perspectiva, não é? Eu lembro-me que quando nós gravámos o documentário da Apexa, quando fizemos 20 anos, eu tive que fazer uma pesquisa exaustiva de documentos, de clipes de jornal, de coisas antigas que tínhamos lá para lá guardadas em casa. Uma delas era um título de um jornal cá de Albufeira que dizia: a PECSA mostra que os deficientes são importantes. Hoje em dia, uma pessoa que diga esta frase é massacrada em praça pública, porque não se diz deficientes, diz pessoa com deficiência. Ou seja,
A minha questão é que essa mudança de perspectiva global sobre a inclusão acontece também dentro do Rotary? Acontece naturalmente dentro do Rotary também, mas na minha vida aconteceu muito mais cedo, porque eu tive a oportunidade de frequentar um colégio privado, católico, onde nós desde muito cedo tínhamos turmas mistas. E tínhamos tinha alguns colegas com diferenças acentuadas. Às vezes as diferenças mais simples do mundo. Eu encontrei agora, ao fim de 50 anos, um colega desse tempo, em que em novembro ele apareceu de calções. Portanto, era claramente uma pessoa diferente de mim, porque em novembro eu andava cheio de frio, de calças compridas e de sobretudo. Portanto, essa aceitação da diferença não vem apenas pela pessoa que teve consciência, mas vem também pela forma de pensar e pela forma como essa pessoa teve o seu crescimento em sociedade. Em Rotary, foi muito fácil encontrar, até pelo critério de injustiça, porque nós, nos clubes de jovens nos quais eu me iniciei, tínhamos clubes mistos e Rotary, na altura, era apenas composto por homens. Portanto, essa diferença, essa necessidade de combater a diferença, acentuou-se logo aí, porque eu olhava para as minhas companheiras raparigas e sabia que elas não poderiam ter um futuro em Rotary e eu, rapaz, tinha. Portanto, logo aí essa diferença e essa injustiça causada por essa diferença foi muito acentuada. E depois, mais tarde, quando nós estamos atentos, quando nós escutamos, observamos e verificamos que há pessoas que são diferentes de nós, eu acho que o nosso dever enquanto pessoa é combater essa diferença. Ir ao encontro dessa pessoa. Podemos chamar-lhes valores cristãos ou valores de religiosidade ou de espiritualidade, mas eu acho que são valores que têm que estar intrínsecos na nossa forma de estar e na nossa vivência em sociedade. Portanto, Rotary foi apenas um acrescentar dessa vivência e dessa capacidade de interpretar a diferença, não por aquilo que ela pode significar enquanto dificuldade, mas pelo outro lado de valorizar aquilo que essa pessoa que eventualmente será diferente de mim pode contribuir, a começar pelo meu próprio bem-estar. Porque há um egoísmo latente naquilo que é servir os outros. Nós temos um lema em Rotary que diz que mais se beneficia quem melhor serve. E é uma realidade constante. Nós facilmente conseguimos viver com um sorriso na cara, com felicidade, se nós conseguirmos também transmitir esse sorriso ao outro ou provocar que esse outro tenha o sorriso. Portanto, em termos de Rotary veio acentuar aquilo que eu já possuía, das mais diferentes formas. Este último ano não é para mim uma novidade, porque eu já fiz este trabalho de acompanhamento de governadores anteriores a mim, mas é um ano de aprendizagem brutal, não só da natureza humana, mas também daquilo que nós, se quisermos, se tivermos essa vontade, conseguimos fazer, transformando a vida de pessoas que às vezes dependem exclusivamente dessa boa vontade. E de compromisso também, não é? O compromisso é inerente à nossa vida. Eu acho que aquela velha máxima que diz que nos dão uma palmada para nós chorarmos assim que nascemos, significa precisamente isso. Levas uma palmada que é para aprenderes o que é compromisso. Agora grita à vontade. Exato. E dessa questão de compromisso, eu vou apenas dizer aos nossos ouvintes que podem ouvir neste episódio em especial alguns ruídos, algumas pessoas a passar, essas coisas, porque estamos a fazer um episódio ao vivo, ou seja, todo este trabalho acontece enquanto a Apexa continua a funcionar, há terapias a passar, etc. E por falar em compromisso, eu ia pedir ao Jorge, muito sucintamente, lá está, um exemplo, porque às vezes as pessoas, eu pessoalmente, enquanto trabalho na comunidade com a Apexa, sinto muitas vezes isso, que as pessoas ficam reticentes a ajudar, ou a servir, ou a contribuir, ou até a aprender, porque, pronto, dá-me trabalho. Aprender dá trabalho e ajudar dá-me trabalho, não é? As pessoas têm essa concepção. E este desafio, este momento, o nosso desafio deste momento é que identifique uma ação simples que qualquer pessoa possa fazer para contribuir mais para a comunidade.
independentemente de fazer parte do Rotary ou não, uma pessoa qualquer. Ajudar a carregar um cesto de compras a uma pessoa que tem dificuldade. Permitir que a pessoa que está atrás de nós na fila do supermercado com dois artigos apenas passa à nossa frente porque nós temos um carro cheio de artigos. São duas coisas extraordinariamente simples que a maior parte das pessoas despreza, mas que podem transformar a vida daquela pessoa naquele instante. Há alguém que está atrás de nós com 2 artigos para passar na caixa e olha para o nosso carro e diz assim: bolas, que azar que eu tive, se eu chegasse antes conseguia ultrapassar esta dificuldade. Mas quando essa pessoa diz à outra, passa à minha frente, eu acho que nós aí colocamos um sorriso na cara dessa pessoa e acho que transformamos um pouco a vida dessa pessoa. Portanto, há coisas extraordinariamente simples que nós podemos fazer, há outras que são mais complexas, que não conseguimos fazer sozinhos, mas aquilo que nós devemos procurar é a nossa felicidade, e a nossa felicidade só é atingida se nós conseguirmos colocar um sorriso na pessoa que está ao nosso lado. Exato, e esse é o objetivo deste momento. Eu tenho sempre muito medo de fazer este desafio. Porquê? Porque se a gente começasse aqui a disparatar ideias de coisas que parecem tão óbvias, essa questão das compras, eu vou dar um exemplo ligado à deficiência, ligado à Apexa. Já assisti a pessoas com deficiência, com 2 artigos nas compras, que por lei têm prioridade e mesmo assim é quase uma exigência. Mas isso dá base para outra conversa que já extravasa o Rotary e o Jorge. É só dizer que este pequeno momento é apoiado neste caso pelo nosso projeto, o It Care, que consiste exatamente nisso, na questão de entrar na comunidade e entender o lado do outro. Isto é importante. E por falar em entender o lado do outro, transito aqui para outra pergunta que eu acho que é importante ser feita, que é: qual é que é o mito que, se o Jorge pudesse, e se isto fosse, espero eu, gostaria muito que fosse ouvido por milhões de pessoas, não é? Mas gostava. Qual é que era o mito que, se o Jorge pudesse dizer a todas as pessoas que não estão no Rotary, já ouviu esse mito, não é? Alguma coisa que as pessoas que não estão no Rotary pensam que o Rotary é. Há de haver um que o Jorge já ouviu mais vezes. Há um que é clássico, é considerarem que as pessoas que integram um clube rotário são uma elite. Pronto. Só que quando tentam ferir-nos com essa assunção, não sabem qual é o elogio que nos estão a dar. Porque efetivamente nós somos uma elite. Não por termos carros de grande cilindrada, que não os temos, não por vivermos em palácios que não vivemos, não por termos rendimentos absurdos que não temos, mas apenas porque estamos ao serviço dos outros, 24 sobre 24 horas. E isso é que faz verdadeiramente de nós uma elite, tal como também faz com todos os colaboradores que trabalham nesta casa, nesta associação, tal como também faz, ainda hoje tive a oportunidade de o dizer, um bom autarca também pertence a essa elite. E como tal, essas elites, desprezando o sentido clássico da expressão, essas elites são aquelas que fazem com que a sociedade possa caminhar e possa atingir um futuro melhor. Portanto, o mito, se calhar, que eu gostaria de desfazer é esse. Não somos uma elite porque temos qualquer coisa que pode ser considerada inatingível aos olhos de outro. Somos uma elite porque temos aquilo que é mais básico no ser humano, que é estar ao serviço do outro. Eu estou arrepiado. Pronto. Porque não é fácil, de facto, hoje em dia, encontrarmos pessoas que pensem assim. E muito menos é fácil encontrar organizações que pensem assim. Ou seja, nós acreditamos num bem maior, mas a sensação que dá é que às vezes cada um tem o seu próprio bem maior. Ou seja, escolhi que vou apoiar a comunidade a fazer isto, mas na verdade eu estou a tentar encher o meu ego e encher o meu peito. Agora, no fundo, estas organizações mantêm-se relevantes quando conseguem evoluir sem perder o propósito. E eu gostava de lhe perguntar como é que se mantém, da sua experiência com o Rotary, dentro do Rotary, é uma instituição que tem conseguido manter o propósito, como o Jorge disse, desde 1904. 5. Como é que em 120 anos, 121, dentro de dias,
como é que nunca se perdeu este propósito? Porque os valores, Porque as pessoas vão entrando pessoas novas, os não é? Vão valores entrando... os valores são muito básicos. É estar ao serviço do outro, é contribuir para a paz e compreensão mundial. Portanto, os valores são muito básicos. Muitas vezes os rotários esquecem-se que a primeira comunidade que servimos é aquela que está dentro do próprio clube. Somos nós próprios. Porque nós só conseguimos estar ao serviço dos outros se estivermos em boas condições. Portanto, a razão pela qual... Bom, o Rotary passou por várias transformações ao longo deste 121 anos. Mas a razão pela qual nós nos permanecemos fiéis é porque os valores que nós temos permanecem inalteráveis e necessários à sociedade dos dias de hoje. E eu ia perguntar um bocadinho nessa sequência dos valores, não é? Se o Jorge pudesse falar com o Jorge ou seja, se o governador Jorge pudesse falar com o Jorge que ainda não conhecia o Rotário, o Jorge com 15 anos ou com 16 anos ou qualquer coisa assim, o que é que lhe diria? Olha, diria que ele perdeu uma oportunidade de não ter começado a ser rotário aos 12. Isso A era partir dos 12 anos? A partir dos 12, com os clubes de mais infanto ou aos menos juvenis. estamos aqui a De discutir. infanto aos juvenis. Há pessoas que dizem que o Rotary é só para engenheiro. Não, nada disso. O Rotary aceita todas... olha, vou-lhe dizer uma coisa. Há dias alguém me dizia... Nós temos um sócio para entrar para o clube, mas se calhar estamos ali com algum dificuldade porque ele é assador de peixe. E eu dizia, sabe qual foi a minha resposta? Olha, mandem-me para o meu clube, porque nós temos lá um terraço com um fogareiro e ninguém sabe assar peixe. Ora bem, a grande diferença que nós temos relativamente a qualquer instituição é que nós consideramos toda a ocupação ou profissão válida. E é através dessa ocupação e dessa profissão, da valência de cada um de nós, da capacidade de trabalho de cada um de nós, que nós partimos para a descoberta do serviço que prestamos aos outros. Portanto, aquilo que eu diria ao Jorge de há 15 anos é: abre a pestana, porque há à tua volta alguém que faz as coisas de uma forma sustentável e com impacto no mundo, que vai precisar que tu também ajudes a colaborar. E o que é que gostava que ele sentisse depois da primeira reunião? Que vale a pena, sem dúvida nenhuma, que vale a pena. Que pode vir a ser uma pessoa de ação que está ao serviço dos outros. Porque isto, no fundo, sinceramente, vale a pena. Chega lá, imagina, eu não faço parte do Rotary, vou entrar no Rotary. Chego lá porque sou convidado. É convidado. Não há desbloquear voluntários. Exato. Não há sou convidado para fazer parte do Rotary. Mas eu vou Chego lá, só conheço aquela pessoa que me convidou. À partida. A entrada num qualquer espaço. Eu hoje, quando entrei nesta instituição, tive a felicidade de já cá ter estado, mas notei logo uma série de diferenças na cor, no mobiliário e em tudo mais. Mas a primeira vez que nós entramos em qualquer espaço, ou na vida de alguém, nós estranhamos. É aí que volto àquela expressão do Fernando Pessoa, que diz: primeiro estranha-se e depois entranha-se. Nós estranhamos. É necessário que cada um de nós conheça o seu propósito na vida. E ao encontrá-lo, tudo o resto é fácil. Então, eu não vejo que haja dificuldade, que haja estranheza quando se entra num clube rotário. O que eu vejo, efetivamente, na nossa sociedade é que as pessoas vivem muito aliadas dessa necessidade de estar ao serviço do outro. Porque nós nunca sabemos como é que vai ser a nossa vida amanhã. Eu nunca sei se vou ter um filho que vai precisar de uma instituição como esta, ou se eu, quando ficar a aproximar-me do final da minha vida, vou precisar de uma instituição como esta. Portanto, é esse despertar para a nossa vida enquanto membros da sociedade que deve estar presente sempre connosco. Portanto, aqueles de nós que temos ainda a responsabilidade de educar os filhos, se conseguirmos transmitir esses valores, vamos com certeza ajudar a melhorar a sociedade. No fim de contas, foi isso que o Rotary fez e é isso que o Rotary continua a fazer. Os valores de colocar a sua capacidade ao serviço dos outros, de respeitar toda a ocupação profissional, são básicos para que nós tenhamos essa não igualdade, mas tenhamos essa equidade na nossa disponibilidade para servir. Faz sentido. E também faz sentido nessa questão da disponibilidade para servir, dizer também que estes pequenos momentos, estes pequenos desafios que eu vou fazendo, vou agora fazer o último, dizer que eles são, no fundo, aquilo que nós criamos para as pessoas terem, às vezes, um veículo mais objetivo
de como é que eu posso ajudar a Apex. Eu tenho que dar o meu tempo, tenho que dar o meu dinheiro, tenho que dar o meu apoio. Não, podem simplesmente, por exemplo, apoiar este projeto criando um destes momentos. Neste caso, é mais um apadrinhado pelo OneBean, porque não estamos só a comer bolachas, também estamos a beber um café. Mas eu só comi uma bolacha. Pô, você só comeu uma, eu já comi 3, portanto estamos aqui a descompensar. Mas estamos a beber também algo preparado pelo OneBean, neste caso é um café tradicional, aquele chamado café da avó, mas este é cafeteira feita à mão por eles, e é o tal projeto que integra pessoas com deficiência no mercado de trabalho através do treino num café, mas em que estão a treinar outras competências profissionais. E é sempre um gosto fechar conversas, de certa forma, com este momento, estamos já na reta final, porque as melhores ideias, às vezes, surgem de uma bebida partilhada, de um copo de vinho com os amigos, de um momento de café de esplanada, e às vezes surgem estas ideias. E este desafio vem nesse sentido, que é o último desafio para o Jorge. Se tivesse que dizer 3 palavras, e só palavras, não são frases, são 3 palavras, para falar com alguém, ou para transmitir a alguém que nunca se envolveu com a comunidade, por desconhecimento ou apenas porque é uma pessoa sem princípios, que 3 palavras é que diria? Já as disse. Escutar, observar e ação. Perfeito. Perfeito. Porque depois deste percurso todo, o que é que e isto é, pronto, é o nosso fecho mais complexo, que é o que é que o Rotary mudou em si que ninguém vê de fora? O que é que está dentro do Jorge que o Rotary permitiu mudar, mas que o Jorge prefere não partilhar ou guarda para si? Ou... Eu já hoje me lembraram que eu não tenho filtros. Portanto, há muito pouca coisa que eu Isso guardo. vem do Rotary? Também. É que, lá está, é mais um mito. Eu tenho a ideia de que o Rotary é uma coisa muito... Também, mas acho que muito... Acho que começa em casa, mas o Rotary sem dúvida que me acentuou isso. Mas no fim de contas aquilo que eu diria é que devemos ser aquilo que gostamos que os outros nos vejam a ser. Portanto, eu não critico quem tenha uma visão diferente do mundo da minha, de maneira nenhuma. Eu tenho a certeza que prefiro a minha do que a visão dessas pessoas. Ok, vou-lhe pedir uma mensagem final para a Apexa ou para a comunidade onde a Apexa trabalha. O que é que gostaria de dizer ligado a estas questões do trabalho em comunidade? Relativamente à Apexa, a sua experiência. Relativamente à Apexa, eu aquilo que desejo é que continue no seu caminho, com crescimento sustentado e cada vez mais com sucesso nos objetivos que se propõe desenvolver. Os dois ou três projetos que eu ouvi hoje sobre integração e desenvolvimento comunitário são essenciais para o bem-estar da nossa comunidade, e o bem-estar da nossa comunidade é o bem-estar de todos nós. Quer dizer, não vamos olhar para as coisas com diferença, porque elas não existem nessa matéria. Para todos nós, aquilo que eu desejo é que efetivamente observem, não deixem. Há um ditado muito comum que diz que não se pode avaliar o livro pela capa. Então, vamos observar mais e criticar menos, eventualmente, embora eu, como não tenho filtros, às vezes seja levado a criticar muito. Obrigado por esta conversa, Jorge. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite enquanto Apexa para fazer parte e para ser convidado do nosso Quem Cala Não Sente. Obrigado por terem estado desse lado. Quem Cala Não Sente é um espaço de conversa aberta sobre inclusão, comunidade e impacto humano. Através de encontros sem pressa e sem respostas ensaiadas, esta conversa faz parte de uma série especial dividida em 4 episódios, gravados numa única conversa contínua. Quem cala não sente.
conversas com ação e sentido. É assim que o silêncio se perdeu.